Diga aí quem nunca, né, decidiu começar algo novo, criou expectativas sobre novos resultados, muitas vezes, eu quero perder peso, eu quero ganhar peso, eu quero uma nova promoção, quero aprender uma nova língua, né? Eu quero melhorar no meu relacionamento, tomei uma decisão, estava super empolgada no começo, vou começar o meu negócio. Alguém, inclusive, está neste momento agora? E aí, depois de começar, passou um tempo, acabou desistindo, acabou largando, acabou se frustrando, né? Aquele sentimento foi crescendo e crescendo e crescendo, ó. Quantas vezes eu, gente, já passei por isso muitas vezes, assim, de começar cheia de expectativas, falei, agora vai, eu tenho certeza. Tava lá com a motivação lá em cima, e aí o dia a dia foi acontecendo, aí eu desviei um pouquinho um dia, aí depois deslizei um pouquinho no outro. Quando eu vi, cara, isso não é para mim, aí a minha autoestima vai lá embaixo, não é mesmo? Me comparo com outras pessoas, eu fico mais confusa ainda. E a maior frustração, principalmente, vem porque a gente começa a achar que determinadas coisas não são para nós. Poxa, isso não deve ser para mim. Todo mundo consegue, eu não consigo. Poxa, parece tão fácil para outras pessoas, para mim tem sido tão desafiador. Por que será que isso acontece? Não é? A gente começa a se fazer inúmeras questionações, né? Questionamentos. A gente muitas vezes desiste de sonhos, objetivos que a gente tem na nossa vida por não conseguir dar essa continuidade. Aí vem aquela frustração, inclusive, de eu nunca termino o que eu começo. Eu me empolgo demais, né? Quantas pessoas aqui não estão há anos com o mesmo objetivo, toda virada de ano? Primeiro, gente, na tomada de decisão do o que eu vou me comprometer, o que é prioridade neste momento. Muitas vezes a gente acaba, né, se frustrando, não dando continuidade, porque muitas vezes não era o momento de algumas coisas, né? A gente não soube dizer não e se envolveu em coisas demais, ficou sobrecarregado. E aqui que entra a primeira coisa que nem tem a ver com os 3 pilares que eu vou contar para vocês, mas eu sempre digo, antes de a gente decidir qualquer coisa, a gente precisa entender se eu estou interessado, né, em alcançar isso, ter resultados nessa área, ou se eu estou comprometido. Para quem me acompanha há mais tempo, vocês já devem ter ouvido, mas eu sei que tem muita gente nova, tem gente que vai ouvir depois, então eu vou explicar para vocês rapidinho. Então vamos lá. Quero ter esse resultado? Beleza. Sim, quero. Vamos para a próxima pergunta. Eu estou interessada nesse resultado, eu estou realmente comprometida. Quando a gente entende isso, a gente alinha as nossas expectativas, tá? E isso ajuda demais a gente parar de se frustrar tanto. E aí, qual é a diferença entre estar interessado e comprometido? Quando a gente está interessado em alguma coisa, a gente vai fazer tudo que tiver ali, tudo que for conveniente, né? Tudo que der no meu dia a dia, tudo que der na minha rotina, tudo que der nesse momento de vida, mas não é a minha prioridade de vida. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, vai ser disso que eu estou interessada apenas. Agora, aquilo que eu escolhi estar comprometida, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance e além. Não tem negociação. Essa é a minha prioridade no momento e eu vou fazer acontecer. É uma decisão. Tudo começa a mudar, gente, quando a gente toma uma decisão firme. Entendo. A gente não consegue tomar uma decisão firme, né, de seguir em frente com todas as áreas que a gente está interessado na nossa vida. Inclusive, quanto menos áreas a gente se comprometer de verdade, melhor. Maiores são as suas chances de realmente chegar até o fim e alcançar o resultado que você gostaria, poder, inclusive, crescer, né, evoluir dentro dessa área. Agora, Fê, e se tem coisas que eu estou interessada, eu quero muito, mas realmente não dá para eu me comprometer mergulhando de cabeça nesse momento? O que eu faço? Tá tudo bem. Você vai poder continuar, né, fazendo, cuidando dessa área, porém você vai entender que vão ter limites, né? Então, por exemplo, todos nós, vamos lá, vou trazer exemplos práticos. Todos nós queremos ter uma vida saudável, um relacionamento feliz, né? Uma vida próspera, um trabalho que nos realize, que nos pague quanto a gente imagina que merece receber por esse trabalho. Todos nós queremos nos alimentar de uma forma mais saudável, ter uma vida ativa. Todos nós queremos ler inúmeros livros por ano. Todos nós queremos aprender uma nova língua. Quantas coisas a gente não quer, né? Então, isso são todas as coisas que nós estamos
interessados. A gente está interessado em todas essas áreas. Imagina que as coisas que você se compromete, você quase que vira uma expert naquilo. Você mergulha de cabeça e faz tudo. Então, eu não vou conseguir virar uma expert em inglês, se é essa língua que eu quero aprender, uma expert em alimentação, uma expert em atividades físicas de determinado nicho, né? Em determinado formato de exercícios físicos e tudo mais. Eu não vou conseguir ser a melhor profissional do mercado, eu não vou conseguir ser a melhor mãe, sabe, tudo ao mesmo tempo. A melhor esposa, a melhor mãe, a pessoa mais saudável, a pessoa mais próspera financeiramente, a pessoa que mais estuda, a pessoa que mais entende de todas essas áreas, a pessoa que ainda acompanha a política, acompanha o que está acontecendo no mundo e ainda tem muitos momentos off para si mesma. Então, o que a gente faz? A gente vai escolher algumas coisas. A gente pode viver tudo? Podemos viver tudo, mas há tempo para todas as coisas. Então, a gente pode viver tudo no seu tempo, desde que a gente aprenda a desenvolver as coisas até que aquilo se torne parte de nós e já não exija mais desse sacrifício. É uma coisa que faz tanto parte de você que você não precisa se comprometer daquele jeito, porque já está enraizado em você. Então, gente, agora eu vou entrar nesses 3 pilares. E quando eu entendi, eu compreendi que, beleza, agora que eu me comprometi com alguma coisa, eu preciso fazer realmente enraizar, construir isso, começar isso em cima de uma fundação de 3 pés, que são bem, bem, bem importantes. Isso aqui vai ajudar vocês em tudo que vocês quiserem. Hoje, tudo que eu me comprometo, eu penso, ok, como que eu consigo, né, alinhar esses 3 fatores neste meu novo objetivo, porque isso aumenta as minhas chances de alcançá-la infinitamente. A primeira coisa é o ambiente. Então, pensa aqui comigo. Digamos que você, vamos lá, vou pegar aqui o exemplo da Jennifer, que está focada na vida fitness. Digamos, eu estou focada na minha vida fitness, mas eu trabalho numa confeitaria. Imagina, eu tenho tentações o tempo inteiro. Então, eu estou em um ambiente que ele me distrai, que ele me deixa tentada o tempo inteiro. Digamos que eu quero começar o meu negócio, como é o exemplo aqui, quem que falou de começar? A Suelen. Né? Eu saí da CLT e comecei a empreender, comecei o meu próprio negócio. Mas na minha casa, o ambiente onde eu estou, todas as pessoas lá, elas estão no mercado de trabalho formal, normal, ela não empreendem. A minha volta, os ambientes onde eu vou, a maior parte das pessoas, a maior parte dos lugares onde eu vou, não está vinculado com pessoas que estão empreendendo. Né? Então, quando a gente pensa no ambiente, vamos lá pensar na vida fitness. Como está o ambiente da minha casa? Eu quero começar a cuidar da minha saúde, mas a minha casa tem lá para os meus filhos um monte de salgadinho, tem um monte de torta, tem um monte de bolo. Eu vou conseguir ser muito resiliente e forte nos primeiros dias. Mas vai ter aquele dia que eu estou de TPM, vai ter aquele dia que eu estou exausta, vai ter aquele dia que eu só queria um abraço, eu queria uma coisa confortável. E aí eu lembrei que tem aquele bolo de chocolate lá na cozinha. Eu dificilmente vou conseguir resistir, eu vou sofrer muito, vai vir aquela, né, aquela luta interna para eu resistir a isso. Por quê? O ambiente em que eu estou, ele não está preparado para receber, né, esse meu novo desafio. Eu posso dar um outro exemplo, gente? Entenda que a nossa mente, ela dá significado para todas as coisas. Então, digamos, vamos lá, a Suelen vai começar a empreender. E talvez ela vá começar a empreender de casa. Ela vai começar trabalhando de casa. Mas o que acontece? Isso vale tanto para a nossa vestimenta, isso vale para o ambiente em que a gente está. A nossa mente, ela dá significado para as coisas. Então, por exemplo, se eu coloco uma roupa de academia, o significado que eu tenho daquela roupa é que eu estou pronta, ok? Para fazer atividades, né? Eu estou pronta para estar ativa. Dificilmente você vai conseguir ser muito produtiva no trabalho vestindo roupas de academia ou vestindo aquela roupa de ficar em casa ou vestindo uma roupa lá que é a roupa de limpar a casa, né? Tem gente que tem roupa para cada setor da vida, não é? Por quê? O seu cérebro está te vendo assim, mas para aí, você está pronta para fazer outras coisas e não trabalhar. Então você está aqui focada trabalhando, de repente você viu que a janela está suja. Ai, eu vou parar rapidinho ali, vou dar uma limpadinha, até porque eu já estou com uma roupa totalmente adequada para fazer isso e eu me distraio. A mesma coisa vale para o ambiente. Então, digamos que lá você vai trabalhar de casa, aí você senta na mesa da sala e quer ser super produtiva lá com o seu computador. Mas espera aí,
para sua mente, casa é lugar de descanso, é lugar de relaxar. A sua mente vai te distrair o tempo inteiro, a não ser que você crie um novo ambiente e dê um significado para ele, que seja um cantinho lá na sacada, um cantinho na sala, um cantinho no quarto de hóspedes, onde você vai ensinar a sua mente que esse é o seu novo escritório. E quando você senta ali, e o que você faz? Você prepara esse ambiente, você elimina possíveis distrações dele. Então, se tem alguma TV por perto, vou tirar essa TV que ela vai me distrair, eu vou desligar essa TV, eu vou criar uma mesa com uma cadeira confortável, né? As coisas que eu preciso. Tenho meu computador, tenho uma água, um bloco de anotações, minhas canetas. Não tem um monte de coisa nessa mesa, não tem louça, não tem as contas que eu tenho que pagar, não tem um monte de coisa que vai me distrair. A gente tem que ensinar que o nosso ambiente, ele precisa ser extremamente favorável para aquele objetivo que eu gostaria de cumprir. E isso envolve tudo desse ambiente, é criar esse cenário. Eu já comentei com vocês em algumas aulas, inclusive, quem perdeu, eu falei lá sobre, né, como que por que eu planejo os meus looks toda semana. Tem aulas aqui, eu falo quais são as roupas essenciais para montar looks planejados, né, como falo sobre imagem pessoal aqui para vocês. Depois vocês buscam aqui no canal do YouTube, a gente vai colocar alguns links para vocês aqui embaixo, onde eu ensino o porquê isso é tão importante. Por exemplo, por que eu, todos os dias, mesmo trabalhando já de casa há anos, eu fiz questão de, aos pouquinhos, ir melhorando o meu escritório, criando esse ambiente profissional. Claro, cada coisa no seu tempo de evolução, até já mostrei a própria evolução dos meus escritórios, mas por que eu tomo a decisão de todos os dias me arrumar mesmo para ficar em casa, mesmo que ninguém vá me ver fisicamente, eu sei que eu estou no modo trabalho, eu já me posiciono, eu já me visto como uma pessoa que realmente ocupa esse cargo e esse posto, eu já ocupo, e muitas vezes é o cargo, o posto que eu almejo ocupar. Eu já estou me preparando já porque eu quero viver, eu me posiciono porque eu quero viver. Então, gente, isso é criar o ambiente. Vocês entenderam que criar o ambiente favorável é eliminar a maior quantidade de distrações dentro daquilo que você quer, tá? Por exemplo, Fê, quero aprender inglês. Quando eu cheguei na Austrália, gente, meu inglês ele era péssimo, péssimo, péssimo. Assim, você não tem ideia como ele era ruim. E eu tomei uma decisão muito forte, que agora eu vou começar a mesclar e migrar vocês para o próximo passo, tá? Mas essa primeira decisão muito forte é que eu ia mergulhar no inglês em tudo. A maior parte das coisas em que tinha português na minha vida, eu iria eliminar na medida do possível. Então, assim, o meu português ele estava restrito a falar com a minha família no Brasil e alguns amigos muito próximos. O restante, eu precisava me forçar a fazer novas amizades com pessoas que estavam aqui. Então, eu me afastei aqui por pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, de brasileiros que estavam na Austrália, porque eu precisava estar fluente no inglês, eu precisava me imergir na cultura aqui. E aqui, gente, entra a parte dos relacionamentos, tá? Que é o segundo pilar que eu tô contando aqui para vocês. Por que é tão importante os relacionamentos? Porque esses relacionamentos, eles vão ser o seu combustível diário. Primeiro, para acreditar que aquilo é possível, para não se distrair mais tanto ou não deixar críticas, sabe? Muitas vezes comentários negativos te colocarem para baixo, estar perto de pessoas que não necessariamente compreendem o seu desejo, o seu objetivo, ou que não estão no mesmo momento que você. Então, quando eu falo sobre relacionamentos, o que eu quero abranger aqui? Gente, fazer parte de grupos de pessoas que estão com esse mesmo objetivo em mente, né? Você se colocar em lugares de networking, né? Você realmente fazer parte de novas comunidades, se desafiar a mudar os seus meios de relacionamento mesmo, porque muitas vezes você não vai ter o apoio que você gostaria, o incentivo, as melhores palavras, ou muitas vezes as melhores direções com as pessoas que você mais confia perto da sua vida. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, esse apoio, esse suporte não vai vir da sua família, não vai vir dos seus amigos próximos. Você vai ter que buscar novas redes de relacionamento. Por que muitas vezes é tão poderoso quando a gente vai até a academia? Porque lá tem várias pessoas com o mesmo objetivo e isso te motiva. É por isso que muitas vezes treinar de casa não é a melhor opção para a maior parte das pessoas, né? Por isso que é tão importante quando eu estou saindo da CLT e entrando, né, no mundo do empreendedorismo,
que eu comece a me envolver com outros empreendedores que entendem dessa realidade, que entendem dos dilemas, dos desafios, né, das situações que a gente tem que aprender ou desenvolver para realmente funcionar dentro do empreendedorismo, que é um mundo completamente diferente, né? Muitas vezes a gente está perto de pessoas que prezam pela estabilidade, né, pelos benefícios que a CLT oferece, e ficar ouvindo isso o tempo inteiro te deixa confuso, te distrai do que você quer. Aí você fica procurando um meio termo entre os dois mundos. Eu estou um pouco aqui, mas eu estou um pouquinho lá. Distração. Não dá. A gente precisa se envolver e começar a se imergir, se aproximar de novos relacionamentos. Então, a gente precisa se rodear, imergir no universo daquilo que a gente quer. Então, bem do ambiente, preparar o ambiente, os relacionamentos, essencial, importantíssimo. Olá, hoje, com o conhecimento após o Super Self, consigo fazer melhores escolhas de ambientes e relacionamentos. Muito bom, Iracema. Muito bom. Gente, amei conhecer a Iracema no Brasil. Foi maravilhoso. São tantas histórias, gente. Muitas vezes a gente só precisa compreender essa visão toda. Se envolva em grupos, clubes, eventos, networking com pessoas que estão em busca ou já vivem o que você quer. Já vivem o que você quer. Porque esse resultado vai começar a se tornar familiar para você, algo próximo de você, perto da sua realidade. Isso potencializa anos-luz o que a gente quer. Estar perto de pessoas que te drenam, que te afastam do que você quer, essa é uma das maiores armadilhas que a gente pode se colocar, tá? Entenda que tem relacionamentos que a gente não tem como simplesmente se livrar. Como que eu vou me livrar do meu marido? Quer dizer que eu tenho que terminar meu casamento? Né? Como que eu vou me livrar da minha mãe, do meu pai, das minhas amigas mais próximas? Espera, é com restrições. Você também começa a entender que nem tudo que eu quero, nem tudo que eu faço, eu preciso compartilhar em todos os lugares com todo mundo, né? Se essa pessoa provavelmente não tem algo para agregar, se talvez ela vai me distrair do que eu quero, vai me afastar do que eu estou, eu preciso dar um passinho para trás, evitar um pouco, selecionar melhor o que eu vou compartilhar e entenda. A maior parte das pessoas só vão acreditar em você mesmo depois que você começar a dar resultados. Isso é o que a gente não entende muitas vezes. A gente quer antes o apoio das pessoas que estão à nossa volta, para depois eu ter resultado. Inverte essa ordem. Você se coloca em relacionamentos que vão te apoiar, que estão prontos para te apoiar, pessoas que já buscam, já têm resultados nisso, e depois, através dos seus resultados, aí que essas pessoas vão começar a mudar de ideia com relação a você. Quando eu comecei, gente, eu estava até contando essa história ontem, né? Muitas pessoas perguntam, Fê, como você começou a empreender? Né? Como que você conseguiu construir tudo isso que você construiu hoje, aí da Austrália e tudo mais? E quando eu comecei, gente, eu morava numa cidadezinha na Austrália, no interior, no meio do nada. Fiquem comigo nessa história, que talvez ela vai fazer sentido para algum de vocês aí. E eu lembro que eu tinha esse desejo muito grande no meu coração de começar esse meu negócio. E nessa época eu já tinha começado a construir, né, montar. Foi nessa época que eu comecei, inclusive, a montar meus vision boards, que são quadros dos sonhos. Eu precisava encontrar clareza, tá? Eu já sei que eu quero mais ou menos isso. Deixa eu entender melhor. E eu comecei a montar quadros dos sonhos. E os meus quadros dos sonhos, gente, eles tinham, gente, tudo que vocês imaginam. Um pouco do que vocês veem hoje, mas hoje é muito mais fácil, porque eu já conquistei muitas dessas coisas. É muito mais fácil falar, é claro que você vai conseguir. Na época, eu não tinha conquistado praticamente nada, ao meu ver, aos meus olhos, tá? Então, eu lembro que quando eu mostrei para o meu namorado, na época, ele falou, ai, que bonitinho, né? Mas ele não ficava me apoiando. Eu senti que foi quase que uma piedade, né? Que menina sonhadora, do que de verdade, eu acredito que você é capaz. Né? Ele ainda falou com um tom de, meu, como que eu vou falar para ela que ela precisa diminuir essas expectativas, senão ela vai se frustrar? Foi basicamente isso. Naquele momento, eu entendi que eu não podia esperar esse tipo de apoio dele. Eu ia ter que acreditar nos meus sonhos, nos meus desejos, naquele resultado que eu queria, acima de tudo. Gente, a maior parte dos nossos sonhos a gente vai ter que sonhar sozinho. Você vai ter que acreditar antes de todo mundo. A ordem, ela não é contrária. E muitas vezes a gente se torna essas pessoas dependentes dos outros e a gente coloca a nossa vida, né? Tudo que só a gente é capaz de ver nas mãos de outras pessoas e que elas vão nos levar na direção dos sonhos que elas têm e não dos sonhos que são para você.
Então, por isso que é tão importante a gente se colocar em ambientes e com relacionamentos com pessoas que elas já são capazes de ver aquilo que você vê também, que também já estão vivendo ou tendo os resultados naquilo que você quer. E depois que eu comecei a ter resultados, que eu comecei a dar checks no meu vision board, gente, meu namorado mudou rapidinho. Sempre acreditei em você. Que incrível! Como que eu monto um vision board para mim também? Já pensou em incluir isso e aquilo, aquele outro? Só que isso levou tempo. Nem todo mundo está disposto a permanecer durante esse período que é uma aprovação. E cada nova área que a gente queira ter novos resultados vão ser uma aprovação para nós. A gente vai ter que, né, realmente se provar, a gente vai ter que permanecer, muitas vezes sem esse apoio, sem tudo isso que a gente gostaria, que parece o mundo ideal, mas o mundo ideal, desculpa, ele não faz parte da vida de todos nós. Nós vamos construindo, né, essa realidade um pouquinho mais ideal para nós. Mas antes, você precisa permanecer enquanto só você é capaz de enxergar esse sonho. Então, esses foram os 2 pilares. É a primeira vez que eu vou falar desse terceiro pilar, como eu vou falar agora. Talvez vocês provavelmente vocês nunca me ouviram falar exatamente nesse formato que eu vou trazer para vocês agora. E foi muito especial porque hoje cedo eu me conectei muito, né, em como eu poderia agregar o máximo com a vida de vocês e com essa aula, independente do momento em que as pessoas assistirem esse vídeo, seja quem está assistindo ao vivo agora, seja quem vai assistir daqui anos, depois no YouTube, em alguma outra edição ou gravação, ou talvez no podcast. E aí, começaram a me vir algumas respostas com clareza quando eu me conectei, né, com esse assunto. O último pilar, gente, e extremamente essencial, é possível, gente, dar certo sem esses pilares, mas geralmente leva muito mais tempo e geralmente consome muito mais da nossa energia, do nosso emocional. Agora, com esse terceiro, você se permite ter esse tripé muito fortalecido para esses objetivos e resultados, que é a instrução correta. Quando eu falo de instrução correta, eu vou trazer alguns exemplos porque eu quero que vocês compreendam onde eu realmente estou querendo chegar aqui com essa instrução. Quando eu falo de instrução, é sim um mentor, é sim ter alguém que te guia, é sim muitas vezes ter a inspiração de alguém que você segue, que essa é a pessoa que te guia, que te traz essa visão, né, esse direcionamento e desafios na direção do que você quer, é essa pessoa que já tem os resultados que você gostaria e você se espelha. Mas é aqui, justamente nessa instrução correta, que a maior parte, e gente, quando eu falo maior parte, é a maior parte das pessoas mesmo erram. Por quê? Gente, é maravilhoso ter a instrução de uma pessoa, mas é muito confuso ter a instrução de muitas sobre o mesmo assunto. Aí você vai se deparar com verdades que vão se conflitar. Uma pessoa vai falar uma coisa, a outra vai falar um pouquinho diferente. Você confia nas duas, aí você fica confuso. Aí você vai perguntar para uma terceira, que fala uma terceira opinião. Aí você fica mais confuso ainda. Aí você já paralisou ali por uma semana, 2 semanas, tentando entender qual que é a melhor daqueles ali. Aí você começa a se questionar com relação à credibilidade daquelas pessoas. Poxa, mas tal falou isso, aquela falou aquilo, mas eu confio nessa nisso, eu confio na outra naquilo. E aí você começa a entrar em um estado de confusão mental. A nossa mente não sabe lidar com pensamentos conflitantes, informações conflitantes, sugestões conflitantes. E aí que a gente paralisa, é aí que a gente não consegue ser consistente, é aí que a gente entra naquele padrão exaustivo de realmente começar a se questionar se você é capaz de fazer isso. E você começa a duvidar dos seus mentores, duvidar de si mesmo, não consegue ir para lugar nenhum e muitas vezes desiste. Por quê? Nossos mentores são a maior referência na direção do que a gente quer. Agora, imagina se você começa a se questionar com relação a isso. Essa é uma das piores coisas que existem. Então, por isso que quando eu falo na instrução correta, a gente geralmente vai ter que escolher uma pessoa, no máximo duas, que tenham a mesma linha, mas, gente, geralmente é uma em cada área. Eu já cometi muito mesmo desse erro. Vamos falar lá sobre dieta, por exemplo. Eu quero muito eu quero perder peso.
E aí eu comecei a pesquisar sobre formas de perder peso, e aí eu descobri que tem, né, o jejum intermitente, aí eu descobri que tem o baixo carboidrato, aí eu descobri que tem a dieta que ela é vegetariana, vegana, daí eu descobri uma que é rica em proteína, aí eu vi várias dietas. Você está completamente confusa. Você foi buscar instrução em inúmeros lugares e você não conseguiu entender qual é o melhor para você. Você está confusa. Aí você pega um pouquinho de cada uma e tenta fazer, tenta seguir. Aí o que acontece? Você desiste. O que acontece? Você começa a morrer de fome. Aí o que acontece? Você começa a ter compulsão alimentar. Aí o que acontece? Você começa a ficar neurótica, lendo todos os rótulos, pensando tudo que faz. Porque uma sugere uma coisa, uma diz que você pode comer o quanto de proteína você quiser, desde que você coloque bastante fibra, não tem limite. A outra diz que você tem que pesar, você tem que calcular, você tem que ter X de carboidrato, X de proteína, X de gordura. Aí a outra diz que você pode comer fruta, a outra diz que você não pode comer fruta. Confusão. Eu quero que vocês fujam dessa palavra confusão. Todas as vezes que você começar a se sentir confuso, acenda uma luzinha vermelha de alerta. Agora, Fê, mas qual é a dieta que funciona? Todas funcionam, desde que você escolha uma e vá até o fim. É muito provável que ela vai funcionar. Ou qual é o profissional que vai te ajudar a encontrar qual é a melhor estratégia e solução para você dentro das suas particularidades. E aí você precisa se permitir permanecer até que os resultados comecem a vir. Porque entendam, gente, antes dos resultados virem, muitas vezes a gente vai ter que testar coisas diferentes até encontrar o que funciona para nós, mas o que a gente não pode fazer é ficar pulando de galho em galho, acreditando em várias coisas e tentando várias coisas. É por isso que eu não entendo como muitas pessoas conseguem seguir tantas pessoas, por exemplo, nas redes sociais, ouvir, né, vídeos e instrutores e mentores e essa direção de tantas áreas diferentes. E muitas vezes são as pessoas que menos conseguem ter resultados de fato. São aquelas pessoas que têm opiniões sobre muitas coisas, mas resultados sobre muitas poucas. São aquelas que não se permitiram pegar uma coisa, deixa eu aprofundar isso, vou testar, vou ver qual é. Agora eu sei qual é a minha opinião. Beleza, entendi, tive um resultado. Agora eu posso ir para a próxima. E aí, gente, tem muitas pessoas que me procuram. Fê, eu já comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, agora eu contratei um monte de profissional, tô fazendo tudo isso e nada tá dando certo para mim, né? Confusão. Então eu entendo que a gente quer muitas coisas, mas a gente vai ter que escolher. Pera, quem é a pessoa que nesse momento eu quero que seja essa pessoa que vai me guiar? E aí eu vou aprender com ela, eu vou testar as coisas que ela me ensina, eu vou estudar os livros que ela está me recomendando nesse momento. Não quer dizer que a gente só pode ter um mentor para a vida, gente, porque nunca vai ter um para a vida. A gente vai, em cada momento da nossa vida, escolher um mentor para cada área que é importante. Então, poxa, eu posso ter um personal trainer, eu posso ter uma nutricionista aqui, aí eu tenho um mentor de negócios, né? São pessoas que vão me dando direções naquela área específica. Agora, cuidado quando você se confunde com muitos na mesma área. E é nesse momento, gente, que o ego começa a tomar conta. E o ego, ele sempre, né? Tem um livro, O Ego é Seu Inimigo. Esse livro, inclusive, é muito bom, recomendo para vocês. Mas é aí que o ego começa a fazer parte. Você fala, já ouvi isso, já sei aquilo, já sei tal coisa, quer saber, vou fazer do meu jeito. E aí o que você faz? Você pula etapas. Você deixa de entender que muitas vezes o ingrediente do sucesso de uma pessoa foi justamente aquele lá que você decidiu pular por causa do seu ego. E aí depois você não entende por que você não está tendo os mesmos resultados. Imagina lá que você procurou na internet que você quer saber fazer uma massa italiana X. E aí você procura várias pessoas que fazem essa mesma massa italiana. E cada um faz de um jeitinho diferente. São vários chefes incríveis em fazer massa italiana, mas cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua visão sobre, né, o preparo dessa massa. E aí você vai lá e pega a dica, um pouquinho da dica de cada um. Aí quando você tenta fazer a sua massa, desanda, não fica igual, tá meio dura, não tem sabor, ficou enfarinhada, sei lá. Por quê? Provavelmente você pulou aquele ingrediente específico, a forma específica de preparo que um tinha dito se você tivesse seguido a receita inteira daquele jeito. Quando, Fê, então, que a gente consegue começar a usar e criar a nossa forma? Depois que você já tem a experiência, resultado e discernimento sobre aquilo. Aí você consegue começar a filtrar. Mas a gente não consegue tomar essa decisão sem antes ter tido a experiência até o fim. E hoje o que a gente mais vê são pessoas que sabem demais, mas têm realmente resultados de menos.
e frustradas. E isso é o que mais corta o meu coração, gente. Quanto mais influência a gente envolve, né, nos mesmos temas, mais confuso a gente vai ficando. Então, o que mais que eu coloquei aqui, ó? Elimine as distrações, elas geram confusão. A mente não consegue lidar com pensamentos e instruções contraditórias. Escolha poucos ou um mentor em cada área que queira desenvolver e mergulhe de cabeça. Aplique cada uma dessas instruções, não só a que for conveniente para você, não só aquela que não te desafia, não só aquela que te deixa dentro da sua zona de conforto, todas. Se você busca essa instrução correta de alguém que já tem resultado, você precisa se permitir dar essa credibilidade e ir até o fim, né? Aprenda e execute o máximo que puder. Então, isso que eu compartilhei com vocês, gente, são 3 pilares, né? É uma fundação muito sólida, que hoje eu realmente tomo um cuidado extremo. E entendam que não é porque eu estou ensinando vocês que eu tô fadada a não cometer esses erros. Por isso que hoje eu sou tão cuidadosa, enquanto eu vou começar alguma coisa, eu paro e penso: "Espera, eu estou interessada, eu estou comprometida em fazer isso mesmo. Se eu estiver interessada, eu nem vou fazer esses outros investimentos, eu nem vou me envolver em tudo isso, porque vai desgastar toda a minha energia em uma coisa que talvez eu não esteja disposta a me entregar por inteiro nesse momento. Ah, não, tô comprometida. Beleza. Se eu tô comprometida, deixa eu pensar, como tá o meu ambiente hoje para eu conseguir chegar nesse resultado? Eu preciso fazer alguns ajustes? Se eu ainda não posso mudar tudo isso, qual é o meu plano para conseguir? Quando que eu vou conseguir preparar esse ambiente dessa forma, né? Como estão os meus relacionamentos? As pessoas à minha volta, elas têm esse discernimento? Elas estão em busca disso também? Elas estão executando isso também? Legal, estão. Se não estiverem, onde estão essas pessoas? Que comunidades eu posso entrar, né? Que grupos eu posso fazer parte? Onde eu posso fazer networking? Quem eu posso contactar? Né? Que lugares eu posso começar a frequentar para realmente me imergir em relacionamentos dentro dessa área? E por fim, quem é uma pessoa que para mim é uma referência, que eu confio, que eu me identifico, que eu quero pedir a instrução dela ou seguir as instruções dela para eu chegar nesse resultado? Se a gente parar e pensar, e eu trazendo aqui o meu exemplo, hoje eu faço muito isso, hoje eu sou bem mais seletiva, eu sigo pouquíssimas pessoas, eu inclusive sou seletiva até com os livros que eu leio, porque muitas vezes eu trago muitas informações de coisas que eu não preciso naquele momento, eu confundo ainda mais a minha mente. Então, inclusive os livros que eu leio, eu escolho livros que me impulsionam no meu objetivo daquele momento. Adoro livro de produtividade, mas faz parte nesse momento eu me imergir, pegar uma instrução deste autor aqui, que vai realmente exigir que eu aplique coisas dentro dessa área. Se isso não for o que eu estou comprometido nesse momento, se não for, eu já nem pego. Porque já que eu vou emergir em tudo que me torne melhor daquilo e potencialize meus resultados dentro dessa área. Fez sentido para vocês, gente, essa aula de hoje? Fez sentido? Me conta o que vocês acharam. O que mais marcou para vocês que talvez seja o que está faltando hoje? O que você sente? Isso aqui é o que está faltando, Fê. Agora eu consegui entender isso. Gente, eu levo isso tão a sério que não tem nenhum projeto ou programa assim que eu me envolva que esses não sejam os fundamentos, né? Um beijo para você. Fica com Deus.